Hoje em dia, os turboalimentadores são uma peça fundamental em motores a diesel e estão cada vez mais presentes nos motores a gasolina. A cada ano, com milhões de veículos novos no mercado brasileiro, com uma política de emissões mais exigente e com a busca das montadoras pelo downsizing, tamanho ideal dos motores, cada vez mais os motores turboalimentados são lançados no mercado. Em algum momento da vida útil do turboalimentador, poderá ocorrer uma falha, e é neste momento que poderemos lhe ajudar. Em teoria, o turboalimentador é uma bomba de ar quente que comprime a entrada de ar no motor. Com o maior número de moléculas de ar, o motor funciona com mais eficiência, aumentando potência e torque e diminuindo a emissão de poluentes. O turboalimentador é instalado no sistema de escape do motor, entre o coletor e o tubo de escape. Os gases de escape entram pela carcaça turbina, fazem girar o rotor turbina e são liberados através do escapamento. O óleo do motor é o mesmo que passa através do turbo, proporcionando a lubrificação. Na prática, o turboalimentador é um dispositivo altamente sofisticado, eficiente e completo, desenhado com tolerâncias de milésimos de milímetros. Consiste em uma turbina e um compressor de ar unidos por um eixo, suportados por um sistema de mancais ou rolamentos. O turbo é movido pela energia gerada pela queima de combustão. Os gases de escape entram pela carcaça turbina, fazem girar o rotor turbina e são liberados através do escapamento. As temperaturas alcançadas no escape chegam a 900 graus centígrados, o que faz necessário o uso de materiais resistentes ao calor na carcaça turbina e no rotor turbina. Ao passar mais gases através da carcaça turbina, a velocidade do eixo aumenta, chegando a mais de 260 mil rotações por minuto. Com o motor reduzido, a velocidade do rotor será mínima. O rotor compressor está conectado com o rotor turbina por um eixo e é movido pela velocidade gerada pelos gases através da queima de combustão. O ar, por sua vez, é aspirado pela carcaça compressora através das altas rotações do rotor compressor e comprimido para o cilindro do motor. O tamanho da carcaça compressora e o formato do rotor compressor, além dos diâmetros e perfil das pás, dão forma ao ar que entra em alta velocidade e baixa pressão e, ao sair do turbo, o ar baixa a velocidade e aumenta a pressão. O ar entra na carcaça compressora em temperatura ambiente, mas sai por volta de 200 graus centígrados. Ao aumentar a temperatura, o ar diminui sua densidade e perde-se potência. Por isso, o uso de um intercooler, que através do ar ou da água diminui a temperatura do ar proveniente do turbo. O eixo que une o rotor turbina e o rotor compressor opera através de uma película de óleo do motor. O óleo que entra no turbo sob pressão até os mancais também serve como refrigerador, diminuindo o calor gerado pelo giro dos rotores e mancais radiais. Os mancais flutuam sobre uma película de óleo que se forma entre o eixo e os mancais. O turboalimentador é um equipamento projetado com tecnologia de última geração, que suporta altas temperaturas e pressões, que atuam tanto do lado da carcaça turbina quanto do lado da carcaça compressor. Somado com altas rotações do eixo, temos aí o que chamamos de vedação dinâmica, impedindo que este óleo passe para uma dessas peças. Uma carcaça turbina pequena terá uma excelente resposta em baixas rotações, mas em altas rotações passará do limite e pressurizará o motor em excesso. Para prevenir isto, foi incorporada ao turbo uma válvula, conhecida como wastegate ou atuador, que controla a pressão do turbo para o motor. No momento em que a pressão chega perto do máximo especificado pela Garrett, a válvula se abre para permitir que os gases que iriam participar da rotação do rotor turbina não passem pela carcaça turbina, saindo diretamente para o escapamento. Esta válvula também é responsável por manter a vida útil do turbo, uma vez que se limita a rotações do eixo. Este eixo, operando a rotações maiores do que foi projetado, irá romper o filme de óleo entre eixo e mancais, ocasionando a ruptura do rotor compressor ou a deficiência de lubrificação, resultando em quebra prematura do eixo. A relação de performance do turbo ao motor é determinada através da escolha ideal do tamanho da carcaça turbina, carcaça compressor, diâmetros dos rotores, perfil e quantidade de pás destes rotores, que sempre comprometem os rendimentos de altas, médias e até baixas do motor. Para solucionar este problema e manter o rendimento ideal do turbo durante todos os regimes do motor,
desenvolveu-se os turbos de geometria variável, ou VNT. Os turbos de geometria variável atuam movendo aletas ou palhetas ao redor do rotor turbina, que são acionadas de acordo com as rotações do motor. Isso nos permite um uso muito mais eficiente da energia dos gases de escape, que gera um fluxo de ar ideal para todos os regimes do motor. Esta melhora da resposta em todos os regimes do motor reduz o consumo de combustível, a emissão de poluentes e permite aos fabricantes produzir motores menores com potências maiores. Os primeiros turbos de geometria variável usavam válvulas de pressão ou vácuo para regular a posição das aletas. Os mais modernos utilizam válvulas governadas pela unidade de controle eletrônico do motor. Perda de potência, fumaça preta, vazamento de óleo e ruídos podem significar que há problemas no turbo. Ele é considerado o fusível do motor. Se existe algo de errado no motor, a primeira peça que apresentará falha será o turbo. Portanto, deve-se ter atenção com a troca de óleo e de filtro de ar conforme recomendado pelo fabricante do veículo, porque isto pode comprometer a vida útil do turbo. Mangueiras ressecadas, perfuradas ou obstruídas, ou obstrução no filtro de ar, intercooler, conexões de entrada ou saída de óleo, ou o uso de peças não originais podem causar problemas de rendimento e provocar falha no turbo. Por isso é essencial verificar todos esses sistemas antes de trocar o turbo. Por exemplo, vazamento nas mangueiras causa uma diminuição do volume de ar que chega aos cilindros e, portanto, uma perda de potência. Se o motor está abaixo de compressão, haverá passagem de óleo através das carcaças do turbo, que pode provocar seu estrago. Completar o óleo do cárter acima de seu nível provoca uma sobrepressurização do sistema de lubrificação, que pode ocasionar vazamento de óleo, assim como o respiro obstruído resultará também na pressurização do sistema, que nos faz acreditar que é um problema do turbo e que a maioria dos casos de vazamento de óleo não é problema do turbo e sim do sistema. A falha de um turbo é algo bastante raro. O problema geralmente reside em outra parte do motor. Mais de 95% dos estragos são produzidos por 3 causas principais: falta de lubrificação, óleo contaminado e ingestão de objetos estranhos. A falta de lubrificação pode acontecer porque não chega volume suficiente de óleo ao turbo, geralmente porque algum tubo pode estar dobrado, obstruído ou até mesmo pela queda de pressão de óleo da bomba. A contaminação do óleo pode estar originada na falta de troca de óleo ou filtro, por combustível ou água no óleo, por não usar o óleo adequado ou por uso de aditivos não recomendados. Como o turbo trabalha até 260.000 rotações por minuto e com 900 graus centígrados e com tolerâncias muito pequenas, uma lubrificação apropriada é crucial para um bom funcionamento do turbo. Fazê-lo trabalhar sem lubrificação durante 5 segundos é mais prejudicial do que fazer o motor funcionar sem óleo durante 5 minutos. Assegure-se de optar pelo turbo correto antes de adquiri-lo. Uma vez comprando o produto errado, perderá tempo e dinheiro. O melhor método para assegurar-se de receber o turbo adequado é verificar a plaqueta de identificação do turbo avariado. Na maioria dos casos, será necessário retirar o turbo do veículo para visualizar com clareza. A plaqueta terá ao menos alguns dos seguintes dados: logo da marca Garrett, o part number ou código do turbo, o modelo e, em alguns dos casos, o part number ou código do fabricante do veículo. Se não é possível conseguir nenhum destes dados, levante o máximo de informações da aplicação, fabricante do motor, cilindrada, potência, o ano de fabricação e qualquer outro dado que seja relevante. Lembre-se que montar um turbo errado invalida a garantia.
Substituir um turbo é muito fácil. É tão fácil quanto substituir um tubo de escape. Mas lembre-se, o turbo é uma peça integrada ao motor e parte do sistema de admissão, escape, lubrificação, injeção e refrigeração. Deve-se checar se todos esses sistemas funcionam corretamente, com níveis adequados, sem obstruções nem perdas. Substitua tudo que apresentar algum defeito com peças originais. É vital realizar primeiro essas substituições, senão o turbo novo pode vir a falhar também. Siga as instruções de montagem que acompanham seu turbo. Se não fizer, pode danificar o turbo e invalidar a garantia. Verifique se o coletor de admissão e o coletor de escape estão limpos e livres de qualquer partícula ou resíduo que pode afetar o turbo quando forem montados. Certifique-se que os flexíveis ou tubulações de entrada e saída de óleo estão limpos. Limpe-os ou substitua-os se necessário. Troque o óleo do motor e o filtro por recomendados pelo fabricante. Não coloque óleo em excesso, já que criará uma sobrepressão no sistema que poderá prejudicar o sistema de vedação dinâmica do turbo. Deve-se comprovar que a base do coletor de escape está plana, que não apresenta trincas ou deformidades tanto internas como externas. Se isso ocorrer, troque por um novo, original. Monte o turbo primeiramente na base do coletor de escape e assegure-se de que não há vazamento de gases. Nunca use cola líquida ou silicone quando montar um turbo, isto invalida a garantia. Use só as juntas que na maioria dos casos acompanham o turbo dentro da embalagem. Conecte o tubo de retorno de óleo do turbo. Insira no turbo óleo limpo de motor e gire suavemente o rotor compressor para que o óleo percorra todas as galerias do turbo até o sistema de mancais. Certifique-se de que o eixo está girando livremente e não raspe nas carcaças. Qualquer montagem errada ou perda de óleo pode provocar o estrago prematuro do turbo. Conecte todos os tubos e mangueiras. Assegure-se que o óleo circula corretamente e que o turbo está lubrificado antes de ligar o motor e acelerar. Por exemplo, primeiro desconectamos o sistema de ignição. Depois giramos a chave de contato. Sem funcionar o motor, comprovaremos que a luz do óleo se apagará. Conecte novamente o sistema de ignição e ligue o motor. Acelere suavemente e cheque se não aparece códigos de erro, fugas de óleo, ar, fumaça ou combustível. Se seu turbo tem válvula ou é um turbo de geometria variável, já vem calibrado de fábrica. Portanto, não tente adulterar a calibração, pois a única coisa que conseguirá será comprometer seu rendimento e, consequentemente, a perda da garantia. Seguindo todas estas recomendações, seu turbo está agora preparado para uma vida longa, visando o que mais se espera deste produto: potência, torque, redução do consumo de combustível e redução das emissões dos gases poluentes.